Preços da soja nos portos devem atingir os melhores níveis em julho e agosto. Vamos trazer mais detalhes nos comentários de Vlamir Brandalize, mas antes eu te convido, acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho e assista também na sua Smart TV. Mercado Agrícola. A volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos trouxe uma perspectiva de crescimento da economia norte-americana e, consequentemente, da economia mundial. Dessa forma, o mercado tem reagido de forma positiva, principalmente no que diz respeito às compras. O setor de commodities, por exemplo, voltou a registrar alta procura nas aquisições de suas ações. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, comenta que esse cenário é benéfico para a soja e que os contratos a partir de julho trazem as melhores oportunidades aos produtores nos portos. Começamos o comentário de hoje com a situação da soja no mercado internacional. Tivemos a posse do Trump, daí na sequência tivemos uma alta forte no pregão seguinte, depois liquidação forte, mercado se acomodando e agora voltando aos fundamentos, mercado da soja em Chicago, criando suporte forte nos 10,5 e de olho nos $11, principalmente a posição do julho com fôlego positivo. Não está longe não, já passando dos 10,90, tem fôlego para furar os $11 na Bolsa de Chicago. Por que disso? Porque a safra brasileira tem alguns comprometimentos, a safra da Argentina tem comprometimentos, a safra do Paraguai tem comprometimentos e principalmente porque a guerra comercial Estados Unidos e China, ela vai acontecer, mas ainda nada de concreto importante. Taxações que iriam ocorrer aí frente a produtos chineses que eram de até 60%, projeções, agora falam em 10%. Então, ambiente econômico melhorado, mas o que está pesando os mercados otimistas, porque o mercado acredita no crescimento econômico que deve voltar aos Estados Unidos, que foi na era Trump anterior, cresceu muito e agora deve crescer novamente. Estímulo à iniciativa privada avançar, né? Então, um grande apoio dos grandes empresários, principalmente do setor de tecnologia americano, e o ambiente econômico melhorado. Automaticamente isso traz peso positivo para a demanda local de commodities, para a demanda mundial de commodities, e soja voltando a navegar positivamente lá em Chicago. Aqui no Brasil seguimos com os prêmios aí também ainda negativos de fevereiro até junho. Os níveis mais frágeis, aí o comprador querendo 35 negativo no março-abril, mas também parou de cair nesses últimos dias. Mercado de balcão também segue com níveis interessantes aí de 127 a 131 aí no mercado de balcão gaúcho, né? E nos demais balcões também proporcionais, com valores aí muito perto dos melhores momentos. Mercado de porto variando de 134, 135 a 145, as posições com chance de pagar melhor, chance de pagar mais e também chance de chegar perto dos 150 aí na posição agosto. Com relação à safra, continuamos vendo aí problemas no clima, né? Chuvas torrenciais no norte, poucas chuvas no sul, algumas chuvas voltando ao Rio Grande do Sul e algumas brechas para colher no Mato Grosso. Então o produtor não pode dormir de touca, né? Então deu condição de colheita no dia, tem que colher porque no outro dia ou à noite já vai chover. Então isso que é um indicativo do clima. A safra brasileira ficou perto de 48 milhões de hectares e continua com projeção entre 165 e 170 milhões de toneladas. Tem projeções acima, mas para se consolidar essas projeções acima de 170, temos que ter condições muito boas pela frente, principalmente na safra gaúcha aí, que é a última a nível nacional, em que ainda está bem no começo. Poderia ter chuvas melhorando as condições locais e aí sim uma safra um pouco melhor, mas por enquanto janela da projeção da soja de 165 a 170 milhões de toneladas. Seguimos com mais ou menos 60 milhões de toneladas negociadas, mais ou menos uns 36%, um pouco mais de um terço da safra. O ano passado tinha pouco mais de 21% negociado nesse momento da safra. Então, produtor já vendido aí para as entregas de fevereiro, março, começo de abril, e agora de olho nas novas posições. E as melhores posições no momento aparecendo para julho e agosto nos portos. Colheita atrasada, né? Ainda bem no começo.
muita lavoura chegando à fase de maturação e nos próximos dias muita lavoura em maturação e ponto de colheita. Vai depender do clima um pouco mais seco aí nessas regiões que tem lavouras prontas aí dos estados centrais. Esse é o nosso quadro da safra da soja e no mercado da soja brasileiro. Com relação à safra da Argentina, continua com problemas, as chuvas ainda são pontuais, há problema com a seca e o calor, e as indicações apontam que dificilmente passe de 50 milhões de toneladas a safra lá. Paraguai também já com a colheita bem adiantada e as lavouras bastante prejudicadas, também perdeu potencial produtivo. Hoje se fala na faixa de 10 milhões de toneladas, 10,5, alguns abaixo de 10 milhões, é o que indica. Agora o produtor correndo com o plantio da segunda safra de soja ou safrinha da soja local, que deve passar de 800 mil hectares nessa temporada. Então esse é o quadro do nosso vizinho Paraguai. Mercado de câmbio aí também mostrando calmaria, levemente pressionado abaixo dos R$6, mais atrelado ao mercado internacional e a Trump não tão brabo agora depois da posse. Então o câmbio mais pressionado para baixo em função do mercado internacional, porque aqui dentro continuamos aí com o problema dos déficits públicos e problema do governo, né? O governo agora quer controlar a inflação dos alimentos em cima de uma canetada, de uma pancada, só falta dizer agora vamos fazer congelamento, né? Seria a piada do momento, mas em princípio o mercado de câmbio ainda instável, né? Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.